Alguém sabe me dizer o que é algo, o que é esse termo híbrido? O que isso significa? Dupla funcionalidade ou serve para duas coisas? Bom, a gente... Oi? Duas espécies diferentes juntas. Pode ser, eu não sei. Vamos contextualizar com algo que tem se falado muito a respeito desse termo híbrido. Carros, né? Quando a gente fala de um veículo híbrido, o que significa? Qual a característica desse veículo que faz ele ter lá o nome híbrido? Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. A gente sabe que os veículos são movidos com um motor a combustão. Já há muito tempo tem a tecnologia dos motores elétricos e hoje ela está muito em alta, né? Quase todas as montadoras, se não todas, já produzem carros também elétricos. Porém, o que é uma novidade é que até um pouco tempo atrás era muito normal a gente falar de um carro a combustão ou um carro elétrico. Hoje em dia, tem muitas montadoras que estão investindo em veículos híbridos, ou seja, que eles têm os dois motores acoplados e você consegue se deslocar com o carro, andar com o carro tanto com o motor a combustão, como também com o motor elétrico. E alguns veículos, até os de alta performance, utilizam os dois simultaneamente. Esses carros que a gente vê aí na televisão, os Porsches, né, Lamborghinis, muitos deles utilizam motores a combustão e elétrico ao mesmo tempo para aumentar a performance do carro. Se tiver alguém que entende de carro aqui e eu estiver falando errado, me corrige no final, que eu não sou um especialista, né? Eu estou falando para vocês aqui de algo que a gente conhece de uma maneira rasa. Quando eu falo de carro, de veículo, eu tenho um conhecimento básico. Porém, hoje em dia, a gente vai ali no YouTube e a gente consegue descobrir muita coisa, né? E o que eu quero falar com vocês aqui essa noite é que esse termo híbrido, ele não foi criado apenas quando se falou em ter carros elétricos e com motor a combustão ao mesmo tempo. Mas esse termo ele é utilizado para algo que pode ter em si duas formas diferentes de funcionar. Algo que, mesmo que tenha uma forma que já funcionava muito bem, obrigado, e quando a gente fala dos motores a combustão, ainda utilizamos e utilizaremos muitos anos e talvez até nunca se deixará de utilizar, a gente não sabe. O motor a combustão ele funciona, nunca vai acabar o petróleo, você sabe, vai acabar o petróleo, não vai acabar, né? Não vai acabar essas coisas, porque a indústria por trás disso ela é muito dinheiro, então os caras sempre criam uma forma diferente de continuar produzindo aquilo que dá dinheiro. Só o que acaba no mundo é aquilo que não dá dinheiro. O que dá dinheiro, ele sempre mantém funcionando e existindo. Porém, quando nós trazemos para a nossa vida, e é óbvio que é isto que eu vou fazer aqui nessa noite, tentar mostrar para vocês que alguns de nós, talvez todos nós, talvez em algumas áreas da nossa vida, ou talvez em todas as áreas da nossa vida, nós temos sido muito híbridos. Ou seja, nós temos uma forma, temos algo que está em nós, temos algo que nós acreditamos ser bom, que nós acreditamos ser funcional, temos algo que nós acreditamos que é o que Deus tem para a nossa vida, que é o projeto maior para nós como pessoas, como filhos de Deus, e consideramos isso perfeito. Porém, continuamos fazendo o quê? Trazendo coisas para a nossa vida que não tem a ver com essa moda, com esse modo perfeito que nós já conhecemos e já entendemos que é bom.
Continuamos acoplando em nós sistemas e métodos e culturas e ideologias e sentimentos e conceitos que são a parte daquilo que nós já dizemos e já determinamos e já declaramos que é a nossa expressão máxima de vida. Em algum momento da nossa vida, e se você não fez isso ainda, você vai ter esta oportunidade hoje de receber o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Mas em algum momento da nossa vida, a grande maioria aqui, se não todos, oraram e disseram: Senhor Jesus, a partir de hoje, o Senhor é o Senhor da minha vida e o Salvador da minha vida. E a partir de hoje eu vivo segundo a tua vontade. A partir de hoje, não mais eu, mas tu vive em mim. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. E seguido dessa importante oração, importante decisão, foi lá, se batizou, consumando essa decisão, tornando pública essa decisão. E o batismo, ele é um símbolo de algo que fica, o velho fica lá e nasce o novo. Em algum momento, se não todos, quase todos que estão aqui fizeram isso. Porém, não é difícil de descobrir, se você agora sondar o seu coração e procurar nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, nas ideias que tu tem, ou nas decisões que tu toma, as escolhas que tu faz, não é difícil de tu encontrar coisas diariamente que são agregadas no teu processo, na tua vida. Coisas que não condizem com o senhorio do Senhor Jesus, que não condizem com a cultura do céu, não condizem com o plano eterno de Deus para nós. Que coisas são essas? Eu poderia dizer, para que você, de forma mais prática, entenda. Pense lá nas tuas amizades. Quantas amizades você, para não perder a sua popularidade, porque quando a gente é amigo de alguém, essa pessoa nos trata bem, é bom ou é ruim ser tratado bem? Nós gostamos de ser bem tratados. E às vezes, não sei se já pensou isso, parece que a gente é mais bem tratado lá fora do que na igreja ou em casa. Quantos homens pensam isso? A minha colega de trabalho me trata muito melhor do que a minha esposa. Quantos filhos pensam isso? Este professor, ele é muito melhor do que o meu pai. Quantas filhas pensam, esta amiga é a melhor pessoa do mundo? Constantemente se nós olharmos para as nossas amizades, nós já vamos encontrar que há muita coisa sendo agregada em nós, se tornando parte funcional da nossa vida, do nosso dia a dia, nos tornando híbridos nas nossas amizades. Porque o padrão para ser meu amigo não é o que Deus estabeleceu mais. Deus estabeleceu um padrão para as nossas amizades. Diz que nós precisamos ser amigos de pessoas que têm a mesma fé que nós, que nos edificarão. Diz que o amigo de verdade vai nos ferir. O amigo fere o amigo. E muitas vezes quando alguém nos fere, a gente diz: esse aí é falso, esse aí não é bom. E a gente se aproxima daqueles que estão sempre rindo e dizendo que tudo que a gente faz é maravilhoso, nos aplaudindo lá fora. E algumas vezes até dentro da igreja. Aplaudindo os nossos erros, aplaudindo a nossa falta de caráter, aplaudindo a nossa falta de posição, aplaudindo a nossa rebeldia. Quantos aplausos você tem recebido destes amigos híbridos que não condiz com o padrão de Deus para as tuas amizades? E quando nós falamos do ambiente profissional, quando você sai para trabalhar, quando você decide aceitar um emprego, quais os critérios? Dinheiro. Primeira coisa que nós queremos saber é se vai dar dinheiro essa coisa. Muitas vezes nós analisamos primeiramente do ponto de vista financeiro. Segundo,
é algo muito oneroso, cansa muito, é muitas horas, qual o horário de trabalho? A gente vai pensando várias coisas, e lá, às vezes lá no finalzinho, nós trazemos algum tipo de ideia que tem alguma coisa a ver com a nossa fé. Deixa eu te falar, o trabalho que Deus tem para ti, a profissão que Deus tem para ti, tem a ver com aquilo que Ele te criou para ser. Tem a ver com as tuas características, com as tuas vocações. E nem sempre a área de aptidão tua é uma área que deixa milionário. Amém? Dificilmente você vai ficar milionário fazendo algumas atividades. Pouquíssimas atividades deixam as pessoas milionárias, e a maioria delas nem lícitas são. Então estamos pensando de forma híbrida a nossa vida, estamos agregando culturas, ideias, pensamentos totalmente seculares e totalmente condicionados aos padrões que a sociedade nos impõe. Muitos jovens aqui estão pensando em quê? Que faculdade eu vou fazer, terminando o ensino médio, partindo agora para a vida do ensino superior, pensando o que eu vou fazer, qual o curso, né? Na minha época, o pai e a mãe diziam assim, ó, estuda, né? E meu pai queria que eu fosse mecânico de manutenção, fizesse um curso de mecânico de manutenção no Senai. Gente, agora não é tão glamuroso, mas quando eu tinha 17 anos, 18, mecânico de manutenção na indústria era o cara. Era o cara, assim, que tinha dinheiro, né? Era um cara com algum status. Hoje em dia não tem glamour nenhum, né? Ter mecânico, né, Alex? Não tem glamour, né? Quer ver o cara assim, ó, o cara é técnico em eletrônico. Um eletrônico era alguém muito inteligente, era alguém... E eu trabalhei num escritório uma vez que fazia manutenção em placas eletrônicas de máquinas CNC. E aquilo ali, os caras, eu olhava para eles, eles pareciam que eram todos gênios, assim, eles eram muito inteligentes. Para mim, né, para o meu padrão. Eu com 18, trabalhava nessa empresa, e eu tentava acompanhar o raciocínio deles, eu não conseguia. Eu acho que eu sou meio burrinho, irmãos. Não conseguia, eu sou meio colono mesmo, né? Mas a gente adquire algumas referências que vão nos norteando na hora de decidirmos, na hora de fazermos alguma escolha, tomarmos algum caminho. Porém, estamos muitas vezes com muita influência daquilo que não é o principal, daquilo que não é o cerne, não é o centro, não é a base. Estamos extremamente influenciados. Quando a gente fala dentro da igreja sobre ideologia de gênero, todo mundo fala assim, não, absurdo, né? Mas a gente está suscetível a outras trocentas ideologias que estão sendo impugnadas em nós, estão sendo implantadas em nós, e a gente está achando que não. E deixa eu te contar um segredo. A cobra, a cascavel, ela cria um chocalhozinho assim. O Alan é da política, ele sabe. E aí, para que é o chocalhozinho? Para quê, irmãos? Não, é para te ficar olhando para o chocalhozinho assim, ó. Ai, que chocalhozinho. E ela... Às vezes a gente está lá aqui, ó, guerreando contra a ideologia de gênero, e não que não tem que ser combatida, mas lá empenhado, e a gente está levando para dentro da nossa casa outras centenas de ideologias e culturas e conceitos totalmente deturpados, e tornando a nossa família híbrida, tornando a nossa vida híbrida, a nossa profissão híbrida, as nossas amizades híbridas, as nossas decisões. E consequentemente, irmãos, temos vivido um evangelho híbrido. Você já ouviu falar sobre uma teologia chamada teologia neopentecostal? Essa teologia, ela é extremamente danosa,
esse sistema teológico extremamente danoso. O que é o pior do neopentecostalismo? Eles pegam partes do Evangelho, pequenas partes do Evangelho, e acoplam filosofias vãs, ideologias humanas, necessidades. O neopentecostal, ele tem um pensamento marqueteiro. Sabe o que é a máxima ali do marketing, o mais básico do marketing, quando tu pensa em fazer uma campanha sobre alguma coisa, tu pensa assim, ó, qual que é a dor e qual que é o sonho, né? Não é isso, Alan? Estou errado? Se tu resolver a dor de alguém, ele compra. Se tu proporcionar o sonho, ele compra. Se você ver a placa das igrejas neopentecostais, existem os mais variados slogans, mas o mais famoso é: pare de sofrer. Que igreja maravilhosa! Pare de sofrer, pare de ter dificuldades, pare de passar por tribulações, Débora. Só tu teve essa ideia de que tribulação é bom, né? Pare de passar por tribulações, pare de sofrer, pare de sentir angústia, pare de sentir ansiedade, pare de perder noite de sono, pare de orar para tomar uma decisão, porque todo esse trabalho só vem que vai dar tudo certo. Estão vendendo a cura, a solução para uma dor. Mas é uma solução barata. Em contrapartida, outros que estão mascarados, eu não diria, estão com uma nova roupagem hoje, pararam agora as novas igrejas, elas não se denominam neopentecostais, elas se denominam outro nome, mas eu não vou dizer aqui. Eu não quero ser expulso dessa igreja hoje. Mas elas vendem uma outra coisa. Vem para cá, que aqui tu vai ficar maravilhoso. Não é mais só não ter sofrimento. Agora tu vai ficar maravilhoso. Tu vai te tornar o cara, se tu vir para cá. Tu vai ter 1 milhão de seguidores, se tu vir para cá. Tu vai bombar. Nós vamos te alçar de tal forma, te alavancar, que agora tu vai ser uma referência. Tu vai ser um formador de opinião. Eles sabem o que o crente quer. O crente híbrido. E tu não precisa renunciar, tu não precisa viver o evangelho de forma plena, tu não precisa aprofundar, tu só precisa entrar num sistema, num método de alta performance. Tu vai fazer os treinamentos necessários, os cursos necessários, vai buscar as qualificações necessárias e tu vai de degrau em degrau, alçando até que tu vai chegar onde tu sempre sonhou. Agora deixa eu te falar, esta igreja neopentecostal, da mais antiga ou da mais nova, a que está vendendo uma ausência de sofrimento, uma ausência de dor, a que está vendendo que tu vai realizar todos os teus sonhos, que tu pode ser alguém de alta performance, tu pode dar muito resultado. As duas estão vivendo um evangelho híbrido, onde tem pedaços do evangelho, utiliza-se parte do evangelho, mas está misturado com uma cultura mundana, com uma cultura, com uma ideologia mundana. Nas rodas de pastores, a primeira pergunta quando você chega no ambiente: e aí, Vavá, como é que está a igreja? Tá bem, quantos membros tem? Primeira pergunta. Mano, acho que tem lá uns tantos membros. Ah, é?
Ah, mas que legal. Quanto tempo a igreja está funcionando? Na cabeça do cara, ele está maquinando, de acordo com o número de membros, o tempo que está aberto, o tempo que eu estou à frente da igreja, para descobrir se a igreja ela está vivendo o que poderia viver no sentido de potencial de performance, ou se não. E aí a gente precisa, às vezes, falar assim, olha, mano, é assim, assim, assim que a gente não está preocupado em dobrar o número de pessoas todo ano. A gente não está preocupado que tem que ter mais grupos caseiros. A gente não está preocupado que tem que multiplicar e um tem que dar 2 e 2 tem que dar 4. E a gente não está preocupado com isso. Embora sim, a gente está preocupado com os grupos caseiros, porque lá tem pessoas e a gente quer cuidar daquelas pessoas. E quanto mais grupos tiver, mais pessoas serão alcançadas. A gente está preocupado sim em ter mais pessoas aqui ouvindo o Evangelho, porque é isso que vai salvar as pessoas. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para tentar abrir a tua mente para algo que está acontecendo com você e comigo nesse exato momento. Nós, às vezes, vivemos uma ilusão. Achamos porque sofremos muito, está ruim. Achamos porque tem que tudo dar certo para estar bom, para estar vivendo o propósito de Deus. E ficamos nessa empurra. Só que esse padrão de sofrimento é ruim e de alta performance é bom, é um padrão do mundo. Quando Jesus fala assim, olha, neste mundo vocês vão ter aflições. Mas ele não diz assim, ó, só aflições. Nós também vamos ter momentos de alegria. Agora, quando temos aflições, nós não queremos ter aflições. Nós queremos ter apenas alegria, apenas vitórias, apenas recursos. Quais são os títulos das campanhas das igrejas? Venha para cá, viva o seu sofrimento, aguenta no osso. Não é os títulos, não são esses os títulos das campanhas, hoje em dia chamadas de séries, mas é tudo igual. E eu não estou falando mal porque a gente já fez série aqui, já fez campanha também. O problema é para quê que nós estamos fazendo. Vamos botar uma faixa lá, culto da cura e da libertação. Vai encher. Mas como que nós vamos determinar isso, irmãos? Vamos determinar para Deus o que Ele tem que fazer naquele dia. Culto da prosperidade, culto da casa própria, culto do amor, culto não se... Campanha da vitória, campanha da causa perdida, campanhas e campanhas e campanhas. Isso é marketing. Deixa eu falar uma coisa para você. A mensagem do Evangelho ela é magnética. A mensagem do Evangelho muda a nossa vida. Abra a Bíblia em Deuteronômio 22. Eu quero ler um texto com você para não dizer que eu não li. Eu sou o primeiro que falo mal do pastor quando ele fala 1 hora e não diz um texto. Capítulo 22, versículo 8 de Deuteronômio. Deuteronômio 22, versículo 8. Você achou aí? Diz assim o texto. São diversas instruções, tá, irmão? Diversas instruções para o povo. E nesse momento aqui, o autor fala, Deus fala através do autor o seguinte: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Até aqui. Irmãos, este texto é uma instrução para o povo acerca de construção de casa. Amém?
Agora eu quero, sem tirar ele do contexto, uma vez que nós entendemos o contexto dele, o que o autor estava falando, trazer ele para a nossa realidade, te dando um pano de fundo do porquê que eles precisavam fazer dessa forma. Essa instrução de Deus é porque a vida desse povo se dava muito nos terraços das casas. As cidades, elas eram cercadas por muros, então não havia expansão urbana. Construía tudo, ocupava todo o espaço e acabou. Então, quando se falava em receber amigos, receber família, muitas vezes era no terraço, era em cima, como se fosse uma laje, né? A gente fala hoje de uma laje, vamos fazer na laje a festinha. E muitas vezes também as atividades da própria rotina da casa se dava ali também, as mais variadas atividades. Então Deus diz assim, olha, quando vocês construírem uma casa nova, façam um parapeito em torno do terraço. Todo mundo sabe o que é parapeito? É um murinho. Façam um murinho lá no terraço, para que ninguém caia. Porque se alguém cair e morrer, o sangue dessa pessoa inocente estará sobre a tua vida, que construiu a casa sem parapeito. Tá? Agora eu quero que você pense nessa vida nova que nós temos em Cristo. Temos uma vida nova ou não temos? Amém? Temos uma vida nova em Cristo. Porém, irmãos, eu arrisco dizer aqui que muito do que nós estamos vivendo, e muitas das quedas que nós temos, e muitas das feridas que temos, das dores que passamos, dos ferimentos de guerra que temos, dos tombos que caímos, é porque nós não temos um parapeito em torno do nosso terraço. Então, quando tu está, e eu estou aqui parafraseando o texto, porque o texto lá está falando literalmente de construção de casa, não era uma parábola, está falando disso, mas eu estou pegando esse texto e trazendo assim, quando nós estamos construindo uma vida nova, sem parapeito, o destino disso é o quê? Híbrido, é hibridez, é mistura, é tombo. A gente começa a sofrer influências, a gente tonteia e cai, não tem onde se segurar, porque vai para um lado, vai para o outro, mexe, bate um vento, perde o equilíbrio, caiu. O porquê de muitas quedas, o porquê de muitas dúvidas, o porquê de muitas vezes lesões que impedem nós de continuar caminhando, de continuar avançando no nosso ministério, naquilo que Deus tem para nós. Por que muitas vezes nós ficamos paralisados, como alguém que está com as pernas quebradas ou não consegue se deslocar? Porque nós não construímos em torno do nosso terraço, nosso lugar de maior atividade. A gente fica muito preocupado com dentro da casa, botar uma florzinha na mesa, a cortininha na janela, botar uma tela na parede. A gente fica preocupado em botar um piso vinílico, a gente fica preocupado em botar uma tinta toca de seda, mas a gente não constrói na nossa vida um parapeito. Então a gente se olha, a gente se acha bonito, que a gente tem uma bíbliazinha capa de couro, a gente vem numa igreja bacana, tem um ministério, a gente atua, a gente se movimenta, a gente recebeu um elogio, a gente fez um monte de coisa legal, as pessoas na sua grande maioria gostam de nós, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa boa, só que daí nós não queremos ter o trabalho de construir uma mureta, um parapeito de proteção. E aí a gente cai. Pior, às vezes, as pessoas estão se inspirando em nós, olhando para nós, e elas é que caem. E se alguém cair por culpa tua, o sangue dessa pessoa está nas tuas mãos. Deixa eu te dar um exemplo de parapeito. Ortodoxia cristã. O que é ortodoxia, pastor? É a mesma coisa que a tradição cristã, a doutrina. Você está bem fundamentado quando você fala de doutrina, ou você está nesses ventos, nessa coisa híbrida, que um dia tu tem que dar 5 pulinhos, outro dia tu tem que tomar o óleo não sei do que, outro dia tu tem que comprar a rosa, outro dia tu tem que fazer isso ou aquilo para que Deus te aceite.
Ou você está bem fundamentado, existe uma mureta ali que dali você não cai, existe um princípio que não muda, uma parede que o cimento ali é 3x1, é bem forte, não derruba, não racha. Ou você fez aquele parapeito, até tem um parapeito, mas fez aquele parapeito de telinha, que tu dá 2 pontapés e arranca. Eu tenho algo para te falar nessa noite. Eu estou falando tudo isso para que você entenda. Deus tem algo na tua vida. A tua vida é uma casa linda. Uma casa nova. Enfeitada. Bem localizada. Você está bem localizado. O bairro é bom. De vez em quando tem umas tretas lá nos vizinhos, mas o bairro é bom. Você tem toda a condição de viver aquilo que Deus tem para você, só que constantemente você está sendo abalado, você tem caído e tem levado outras pessoas a cair, às vezes a sua própria família, ou familiares, ou amigos e colegas de trabalho. Tem sido uma má referência. Tem dado um mau testemunho, porque ao entorno da sua casa não há parapeito. Você não está bem fundamentado na palavra. Você não conhece aquilo que você diz que crê. Pega um mecânico raiz e nenhum deles gosta de motor elétrico. Né? Motor bom é V8. É a combustão. Esses elétricos aí não vai dar em nada, não é bom. E nós, os crentes raiz, devíamos pegar esses evangelhos híbrido, essas doutrinas falcatrua, esse monte de coisa humana que as pessoas inventam nas igrejas, nós deveríamos também dizer assim, ó, isso aí é ruim. Ah, mas vai encher a igreja. Não me interessa. Nós não fomos chamados para encher a igreja, nós somos chamados para encher o céu. Não adianta botar a gente pelo ladrão e todo mundo ir para o inferno. É óbvio que uma igreja cristã, ela cresce, só que ela precisa crescer de forma saudável, fundamentada, com parapeito. Senão, constantemente, a gente vai estar ali cantando, pulando e caindo. E pior ainda, derrubando outros. Essa é uma noite que o Senhor te trouxe até aqui para você entender que está na hora de você começar a tirar tudo aquilo que não é evangelho da tua vida. Será que isso aqui é evangelho? Vai estudar para descobrir. Será que isso aqui está de acordo com a palavra? Vai estudar para descobrir. Será que isso aqui é coerente com o que a Bíblia diz? Vai estudar para descobrir. Chega de terceirizar o teu conhecimento para um pastor que prega para ti só no domingo. A palavra se compara a um alimento e muitas vezes o contato que nós temos com a palavra é domingo às 8 horas. 30, 40, 50 minutos alguém pregando ali para a semana inteira. Quem é que come uma vez só por semana aqui? Se tiver alguém fazendo isso, está doente, precisa mudar logo. Então, espiritualmente, nós estamos muito suscetíveis às ações externas, sem parapeito nenhum, esfomeados, e tudo que parece bom, tudo que brilha parece ouro. A minha avó dizia, nem tudo que brilha é ouro. Eu queria orar contigo nessa noite. Não para que algo mágico aconteça. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizer uma frase que eu achei muito interessante. Viver o milagre é maravilhoso. Amém? Agora, depender de milagre é uma responsabilidade tua. E eu fiquei assim, mas o que ele quer dizer com isso? Sabe a pessoa que ela não tem responsabilidade com as suas ações, ela vive, ela está sempre dependendo de milagre. Viver o milagre é maravilhoso, agora depender de milagre toda a vida é irresponsabilidade nossa.
Porque tem muitas coisas que nós não temos o poder de resolver, e Deus faz o milagre por nós e nos abençoa. Mas tem muita rolo que a gente está envolvido, porque a gente se envolveu com as coisas do mundo, se envolveu com os conceitos humanos, com as culturas, com as ideologias, com a proposta que a sociedade tem para nós. E aí nós clamamos para que Deus esteja sempre resolvendo as nossas rateadas. Está na hora, meus irmãos. Está na hora de nós rejeitarmos da nossa vida tudo aquilo que é híbrido, tudo aquilo que é a mais, tudo aquilo que não condiz com o Evangelho. Está na hora de nós começarmos a pararmos de ter uma missão híbrida, uma missão que ela é só um dia por semana, só no dia que tem evangelismo, só no dia da oração que eu oro, só no dia do culto que eu prego, só no dia do culto que eu leio a Bíblia, só... Que cultura é essa? Quem está nos ensinando isso? Deus tem um propósito na tua vida e Ele passa por um lugar chamado exclusividade. Ele quer ser exclusivo. Ele quer ser o principal. Ele quer ser a base da tua vida, o fundamento. E essa é uma noite nós entendermos isso. Te coloca de pé. Sabe que a minha vida, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Eu estou sempre procurando desenvolver as coisas. A minha maneira de pensar, a minha maneira de ver, a minha maneira de fazer as coisas. E há um tempo atrás, talvez alguns meses atrás, eu comecei a falar e fazer. Eu disse assim, olha, alguns falaram assim, a tua pregação, a tua forma de pregar está mais diferente, tu está mais descontraído, mais brincalhão. Eu disse assim, olha, eu estou tentando ficar mais leve na hora de pregar. Às vezes eu sinto que eu peso muito, às vezes eu sinto que eu sou muito enfático. Eu estou tentando ser mais leve, mais agradável, e eu venho tentando. E tem sido diferente, porque algumas pessoas me falam, cara, está diferente. Graças a Deus ninguém diz, tá ruim. Eu fico com pena de mim de dizer, tá ruim. Mas deixa eu te falar algo recente, algo de talvez de um mês para cá. Eu tenho orado, o Espírito Santo tem falado comigo assim, a mensagem do Evangelho ela é magnética. Ela é um confronto. Ela é agressiva. Ela é hostil, porque ela ataca o nosso erro. Ela ataca as partes que estão erradas em nós. Assim como o tratamento ataca as células cancerígenas ali, tem que ser hostil, tem que ser ofensivo. E sabe, irmãos, mais do que nunca eu tenho entendido assim aqui, o meu objetivo aqui não é ser agradável. E talvez você possa até, às vezes, se eu falar algo aqui, você ficar chateado comigo. Mas eu prefiro que você saia daqui brabo e passe a semana inteira pensando na palavra que te confrontou, até que o Espírito Santo quebre esse teu coração de pedra, do que você saia daqui pensando, que palavra legal, e amanhã você esqueça. Então estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo de Deus, não a sairmos daqui de forma leve. Às vezes nós queremos sair leve, e às vezes saímos. Mas eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu dizia, o meu sonho é pregar e as pessoas saindo da igreja intrigadas, pensativas, reflexivas, e que elas fiquem ruminando e meditando naquilo que foi falado.
e que elas mudem. Não porque a minha performance foi maravilhosa, mas porque eu fui fiel àquilo que a palavra diz e expus de forma real o nosso problema aqui. Nós temos um problema, irmãos. Somos híbridos. Mas há alguém que pode nesta noite nos libertar de toda a hibridez, se é que existe essa palavra, e nos tornar uma única coisa, sem acessório, sem tecnologia a mais, sem aditivos, sem adicionais, sem opcionais. E perdão a brincadeira, nós podemos sair daqui hoje um V8 turbinado, pronto para fazer o que a gente tem que fazer essa semana. Irmãos, eu arrisco dizer aqui, uma igreja que sai daqui nessa noite, se nós saímos daqui nessa noite crentes naquilo que Deus é, naquilo que Ele pode fazer, abrindo mão daquilo que não é a vontade dEle, focados na nossa missão, domingo que vem existe uma grande possibilidade de não ter cadeiras suficientes neste lugar. E não porque nós criamos um novo método, ou investimos agora R$5.000 em impulsionamento, e agora a gente está com um cara bom aí. Não. Mas porque nós fizemos o que tinha que ser feito. Para quantas pessoas você tem falado de Jesus? Não precisa me responder, mas esta resposta te mostra quanto híbrido você está. Um cristão que não fala de Jesus, pensa numa coisa sem nenhum sentido. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Que você examinasse a você mesmo nesse momento. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se você achar que há algo de híbrido em você, queria te chamar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu já estou aqui na frente. Os irmãos aqui do louvor também. Não estamos numa posição de superioridade. Todos nós somos a igreja do Senhor. Lutamos com as mesmas dificuldades. Mas se há algo em você que você precisa abandonar, há algo que você precisa estabelecer, enfatizar, esse é o momento de você se posicionar no Senhor. Enquanto nós vamos cantar aqui, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, em nome de Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se essa palavra falou com você, não fique no teu lugar. Oferta em seu altar. Oh Deus. O Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz. Tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sei que há
estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver